Bom dia, pessoal. A gente está começando o terceiro bate-papo sobre o prêmio do InovaSUS. Meu nome é Caroline, eu trabalho no Ministério da Saúde, aqui na CGEX, no DEGES, e nós estamos aqui com as pessoas que vão conversar com a gente. Então, eu vou pedir para o pessoal se apresentar, que está aqui, e a gente vai começar a conversar, então. Vamos começar por aqui, então? Beleza. Eu me chamo Gustavo, trabalho com edital aí da gestão do trabalho, InovaSUS 2015, no Departamento de Gestão da Regulação do Trabalho e Saúde. Meu nome é André, também faço parte da gestão do Departamento de Gestão e Regulação do Trabalho e Saúde e também tenho atuado junto com o edital Gestão do Trabalho no InovaSUS. Meu nome é Dalila, eu trabalho na CG Plan, Execução OPAS, que vai tratar dos contratos da InovaSUS. Meu nome é Luísa, eu trabalho aqui no DEGES, Departamento de Gestão da Educação e Saúde, a gente está trabalhando junto com a gestão do trabalho, com a gestão de saúde da equipe. Nossa, são muitas siglas, isso aí, com calma. InovaSUS, gestão da educação e saúde. Isso. Pessoal, então a gente começa lembrando que os outros bate-papos estão disponíveis lá na comunidade de práticas, então quem quiser assistir as outras conversas que a gente fez pode ficar à vontade. Esse bate-papo também vai estar disponível lá depois que a gente encerrar aqui. A gente vai começar falando de umas notícias em relação ao edital do Prêmio Gestão da Educação. A gente teve ontem a oficina de formação dos curadores, que é a próxima etapa aí, que finalizando as inscrições, é a etapa que a gente vai começar, que é a curadoria, que também é uma coisa diferente que tem aí no prêmio, que é a possibilidade da gente cuidar desses projetos que a gente escreveu, de qualificá-los, de melhorá-los aí até chegar ao processo de avaliação. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui hoje, mas a gente queria contar para vocês, então, que esses curadores já fizeram o processo de formação, já estão aí treinando para poder acolher os trabalhos de vocês à medida que eles forem sendo enviados. E a gente quer agradecer o pessoal que participou da oficina, foi uma mobilização bastante grande, em especial as nossas estagiárias Michele, Thaís e Paula, que ajudaram aí na confecção dos materiais que a gente utilizou ontem para fazer a formação. Eu vou começar conversando um pouquinho com a Dalila, que vai ter que dar uma saidinha, vai ficar com a gente um pouquinho aqui, porque ela está cuidando aí nos processos de finalização de prestação de contas, né, Dalila, que é o que vai ajudar a gente a conversar aqui um pouquinho. E a gente queria pedir, como a gente sabe que tem uma preocupação aí, né, em relação a quem escreve o projeto, de como é que vai funcionar essa questão da prestação de contas, a gente queria que a Dalila falasse um pouquinho dessa relação entre o planejamento, né, que é esse processo que eles estão enviando agora nos projetos, no edital da gestão da educação, e a prestação de contas. O que é importante o pessoal ficar atento, Dalila? Nesse meio aí tem um passo muito importante, a execução. A execução tem que estar seguindo em paralelo com o pessoal que vai estar fazendo essa prestação de contas, que é o pessoal do financeiro. Então, eles têm que estar bem alinhados, vai seguir toda a metodologia que a instituição já segue de prestação de contas, não tem nenhuma coisa diferente do que eles já estão habituados a fazer. Então, tem que tirar esse tabu e seguir, tocar o projeto, porque não tem. A única coisa que segue uma regra um pouco diferente, que aí a gente já estava conversando aqui, é a questão de contratação CLT. Não é permitido contratação via CLT, é permitido pagamento de bolsas para preceptoria, tutoria e orientação. Ok. Não pode conter nessa folha, né, de pagamento de bolsistas, nenhuma pessoa que já faça parte do quadro da instituição. Ok. E são dados muito simples, as pessoas já estão acostumadas, não vai ter dúvida nenhuma. Guardar todos os comprovantes, fazer a execução conforme com o que está programado. Na carta-corpo, quando vocês receberem um instrutivo de carta-corpo, vai estar lá que o recurso total oferecido, as rubricas de custeio não pode ultrapassar 60% do valor total do projeto. Então, fazer essa distribuição e utilizar conforme a distribuição. Se precisou de utilizar o recurso um pouco a mais em cada rubrica, até 10% a instituição pode utilizar sem pedir autorização aqui do Ministério da Saúde. Ultrapassou esse valor, eles vão mandar um ofício dizendo o porquê e pedindo a aprovação. Isso vai ser analisado pela área técnica, vai ser aprovado e eles vão poder tocar. Lembrando que esse limite do valor total do projeto não pode ser ultrapassado em cada rubrica.
né? Mas é tudo muito tranquilo. Então, assim, seguindo esse espaço, não ultrapassando, os gastos estarem condizentes com o que foi proposto no projeto, a instituição vai fazer a prestação de contas que ela sempre faz e o departamento financeiro já está apto para fazer isso. Não tem dúvida. Tá, interessante isso, porque eu acho que a Débora está trazendo para a gente, então, essa importância da gente pensar mesmo nessas ações, né? Na pergunta que tem lá no projeto, para escrever quais são as ações que a gente vai realizar com o projeto. Então, a relação dessas ações, né, com o gasto do recurso é a coisa mais importante para o pessoal prestar atenção, né, Dalila? É isso, então. Só isso. Beleza. Então, a gente tem essa possibilidade do pessoal pensar e até dar uma qualificada junto com os curadores, né, nesse diálogo aí, pensando, né, no que vai ser feito, nessa questão, na importância do que vai ser feito e na relação disso com a prestação de contas. Então, tá, a gente espera que o pessoal esteja ficando cada vez mais tranquilo com isso, para não ter medo de escrever o projeto. E se tiver dúvida, até no momento que está escrevendo o projeto, enquanto está sendo analisado o projeto, pode entrar em contato com a nossa área. Vocês podem até disponibilizar depois lá na comunidade. O telefone, a equipe da CGPLA Execução OPAS vai tirar qualquer dúvida e vai estar lá para apoiar em relação a isso, a execução, como montar o projeto. Eu acho que é legal saber que agora é um projeto na comunidade de práticas que eles vão apresentar. Só depois que ganhar, quem for premiado, que aí vai saber o montante que vai receber, e aí vai montar a carta-acordo. E eles vão ter 10 dias aí para montar essa carta-acordo. Então, nesses 10 dias, que eu acho que a equipe da CGPLAN vai ser fundamental nesse apoio, né? Para apoiar. E aí é muito importante que a gente já está acompanhando, já está tirando dúvida, mas aí a gente vai ter 10 dias com eles para dizer assim, ó, agora vai ficar bem redondinho e não ter dúvida, não ter dificuldade com esse processo. E vai ser um bate-bola que vocês já estão acostumados. A instituição vai mandar, a gente vai analisar o que tiver que ser adequado. E isso também é feito no momento da prestação de contas, tanto da área financeira quanto da área técnica. Vocês vão encaminhar a prestação de contas e aí vai ser feita a análise. Se precisar de algum dado complementar, isso vai ser solicitado e vocês vão respondendo. Ok. Muito obrigada, Dalila. Vou pedir, então, para o pessoal do DGETS falar um pouquinho de algumas coisas aí dessa semana, né? Teve 2 edificações no edital, né, que a gente estava conversando aqui, e acho que seria bom vocês falarem, então, um pouquinho dessas edificações aí, o que aconteceu, para o pessoal estar por dentro aí de algumas mudanças que aconteceram, para facilitar a vida deles, né? Uma edificação importante que a gente teve foi a questão da participação, né? Acho que a gente já tinha até esclarecido um pouco sobre quem poderia ou não, em virtude da vinculação com o Ministério da Saúde, né? Então, só reforçando mais uma vez, instituições vinculadas ao Ministério da Saúde não poderão participar, né? Em virtude da política do departamento, né? De fomentar experiências no âmbito do Estado e do município. Essas instituições vinculadas ao Ministério da Saúde são instituições federais, via de regra. Então, o departamento não entende interessante a participação dessas instituições, né? E se quiser complementar Eu acho que é isso, que algumas pessoas elas estão encaminhando e-mail, algumas dúvidas em relação a isso, e aí a gente está respondendo. Eu acho isso bacana, essa interação, né, nesse sentido, porque tem algumas dúvidas em relação, sobretudo, a essas instituições, se elas podem participar ou não. Então, devido a isso, a gente fez essa retificação, né, e eu acho que as pessoas podem dar uma olhada, dar uma lida nessa retificação específica, né, para complementar o edital. Legal. Então, vou pedir para a Luísa contar um pouquinho, então, dessa semana do edital da gestão da educação, que teve a questão da curadoria, né, da formação dos curadores. Então, podia lembrar para a gente e contar um pouquinho o que é essa curadoria e como é que o pessoal também pode estar esperando essa nova fase aí, a partir da edição do projeto, como é que vai funcionar? Carol, na verdade, acho que é legal falar que a gente tem curadoria nos dois trabalhos, né? Nos 2 editais. Só que elas têm características um pouco diferentes, né? Essa que é a mudança da história. Então, acho que, assim, no edital da gestão do trabalho, acho que depois os meninos podem falar mais um pouquinho, a curadoria vai ver os temas, vai ver se enviou o projeto bem dentro das solicitações adequadas, né? Como é que está essa estrutura, e vai passar para esse processo para depois passar quem vai passar para avaliação.
Já no edital da gestão da educação e saúde, a curadoria trabalha com uma outra lógica, ela trabalha com uma lógica de conseguir colaborar com o autor nesse projeto, ou com os autores, né? A ideia é, a gente montou uma equipe assim, são né, pessoas técnicas aqui que trabalham aqui no DEG, são pessoas que a gente trouxe de fora, pessoal do MEC, da OPAS, que está super envolvido com esse edital, querendo que a gente tenha experiências super interessantes, que essas 41 experiências que a gente vai premiar e vai acompanhar esses projetos ao longo aí de um ano e meio, que a gente tenha eles o mais qualificados possíveis. Então, na comunidade de práticas, vai ter uma conversa entre os autores e os curadores sobre esse projeto. Pensando assim, como que a gente pode avançar nesse projeto? Como que a gente pode melhorar para ficar cada vez mais claro qual que é a ideia que o pessoal que pensou no projeto queria colocar ali? Como que a gente pode puxar dali os itens de avaliação do edital para eles aparecerem com mais força e a gente conseguir articular bem esse projeto em torno disso, para que na hora da avaliação, tanto na avaliação entre pares e quanto na avaliação da comissão julgadora, o pessoal possa fazer essa relação, como é que está, assim, possa melhorar, na avaliação possa enxergar isso e o projeto tenha mais chances de caminhar, né? Então, a gente tem falado muito assim que o projeto, a curadoria são pessoas que estão torcendo por aquele projeto, né? Passa a ser um projeto do seu coração também e que você quer que ele vá para frente, né? Eu acho que vai ser um período muito legal, né? Vai ser um mês de curadoria que vai dar para ter bastante conversa aí e incorporando o que foi de mais interessante nesse projeto. Vai ser bem interessante, assim, eu acho que vai ser uma experiência muito rica e para a gente poder compartilhar no Brasil todo, assim. Então, eu acho que essa questão dessa forma de curadoria que a Luísa está colocando aqui para a gente, nessa perspectiva também da gente deixar, assim, bem importante. A gente teve só uma questãozinha que a gente está precisando resolver aqui. Enfim, né, você sabe como é que é o funcionamento cotidiano da gente, são muitas coisas para resolver, né? Então, o pessoal está aqui resolvendo, a gente segue aqui. Mas então, nessa perspectiva da curadoria, a possibilidade da gente ir melhorando esses projetos, né? E adequando a partir de uma prática de compartilhar experiências, de trocar ideia, de uma prática de diálogo. Então, essa também é um investimento que a gente acha interessante de poder deixar claro, que à medida que as pessoas se inscrevem nos projetos, elas também vão ter esse mês para ir qualificando nessa conversa com os curadores, né? Melhorando. Então, eu acho que isso também é uma possibilidade. A gente está aí com esse processo de inscrição, mas a partir da inscrição a gente pode ainda seguir melhorando, adequando e ajeitando o projeto para ele realmente ter capacidade de execução, que é isso que a Luísa falou, para ele poder acontecer, né? Eu queria que os meninos falassem um pouquinho também em relação às questões temáticas, né, do edital, e daí, assim, a gente tem a questão da curadoria, que a Luísa contou aqui que tem uma diferença, e a gente tem uma questão em relação aos temas e ao foco do edital também, que tem diferenças, né? Então, se vocês pudessem falar um pouquinho, assim, sobre os temas, como é que está sendo essa questão das inscrições, o que o pessoal precisa ficar atento para finalizar os processos de inscrição. Bom, na realidade, a curadoria do edital da gestão do trabalho, ele é uma curadoria que visa a análise de critérios e requisitos, os 12 requisitos que foram estabelecidos no edital, requisitos mínimos, né, quanto à formatação, quanto ao tema, né, e entrando nesse assunto do tema, né, o que a gente tem notado nessa semana, sobretudo nessa semana, é que muitas pessoas têm colocado algumas dúvidas, colocado até mesmo alguns relatos por e-mail em relação aos temas, né, e a gente tem notado uma forte tendência assim, nos trabalhos que a gente tem recebido e nos temas, o que já é uma característica de outros anos também, de um trabalho focado muito na assistência e no próprio usuário, né? E o Departamento de Gestão e Regulação do Trabalho na Saúde é um departamento que tem um foco no trabalhador do SUS. Então, a gente, né, os temas, eles têm relação, são 5 temas, e esses temas têm relação direta com
o trabalhador do SUS, com a questão da valorização e democratização das relações de trabalho dos trabalhadores do SUS. Então, o que eu peço é que as pessoas se atentem à leitura do edital, né, que a gente especifica em cada tema o que a gente quer em relação à gestão do trabalho, né, porque são esses trabalhos que provavelmente sejam os trabalhos classificados pela curadoria, né, porque se não tiver conexão com o tema, serão desclassificados, né, então a gente pede a atenção nesse sentido. Uma preocupação grande que a gente tem, eu acredito até que nas edições anteriores, eu acho que o maior índice, né, de não homologação foi no sentido de não pertinência ao tema. Então, a gente vem recebendo essas dúvidas, já vem recebendo alguns trabalhos já que a gente já está orientando nesse sentido. Quer dizer, o importante é ter uma predominância em elementos de gestão. Às vezes a gente recebe um trabalho muito focado na assistência, no cuidado, com relação ao usuário. Evidentemente que para o SUS é importante, mas como o edital é com foco na gestão do trabalho, a gente prioriza esses elementos de gestão. Então, tomar um pouco de cuidado. Às vezes o projeto a experiência até proporciona isso, mas na hora de transcrever o trabalho, eu acho que essa importância não é passada para o documento, né? Então, na hora que for transcrever, tomar esse cuidado, assim, de colocar esses elementos, assim, mais relacionados à gestão, à inserção do trabalhador, à valorização, para que não tenha nenhum problema aí na homologação da inscrição. Ok, então atenção para ver a qual edital, né, a experiência pertence, poder avaliar lá onde que ela se relaciona melhor, né, para poder cumprir esses requisitos relacionados ao tema. Porque eu acho que tem possibilidade do pessoal estar escrevendo uma diversidade de experiências quando a gente toma o universo que os dois editais podem abarcar. Né? Então, vale a pena dar uma olhadinha nos dois para ver aonde que o trabalho fica melhor colocado. Também a gente tem recebido alguns trabalhos que dialogam muito com a educação, e trabalhos a gente tem orientado nesse sentido também. Então, às vezes, um trabalho, né, ele pode se encaixar melhor no edital da gestão da educação do que na gestão do trabalho. A gente tem recebido telefonemas também, a gente tem orientado nesse sentido. Né? Então, as pessoas olharem, né, os dois editais, porque muitas vezes você está na área de gestão do trabalho, né, na Secretaria Municipal, na Secretaria Estadual, e porventura falar, vou ler o edital da gestão do trabalho porque é onde eu estou. E muitas vezes o trabalho ali, ele tem uma pertinência, tem uma relevância que pode ser aderido ou pode ter conexão com a gestão da educação. Então, acho que é importante a leitura dos dois editais para ver onde melhor se encaixa, né? É isso. Beleza. Então tá. A gente já tem pergunta aqui, a pergunta da Ádia, de Salvador. Ela pergunta o seguinte: no edital do Inova SUS Gestão da Educação é solicitada a inserção de fotos no projeto, né? Pelo menos uma foto. Essa foto é para ilustrar a experiência relatada ou podemos anexar fotos dos produtos constituídos durante a experiência? Então, estou entendendo que ela está com uma dúvida se ela coloca uma foto sobre uma situação de agora ou se é alguma coisa que vai ser desenvolvida ao longo do tempo no projeto. Você podia responder isso para a gente, Luísa? Acho que as duas coisas, né? Assim, para participar, né, para cumprir os critérios mínimos e para passar para a fase de avaliação, o pessoal vai ter que colocar uma foto nesse projeto. Na hora que estiver escrevendo lá o relato, é obrigatório ter pelo menos uma foto. Pode ter mais fotos, mas pelo menos uma foto. É muito importante que essa foto represente aquele projeto. Pode ser uma foto de algo alguma parte daquele projeto que já acontece, ou pode ser uma foto da equipe, pode ser um processo de planejamento desse projeto, né, que está sendo colocado lá. O que representa esse projeto? Pode ser uma foto do território onde ele vai acontecer, né? Para a gente poder se identificar, se relacionar com esse projeto. A foto é um meio que puxa muito a gente, né? Para se relacionar com isso. Depois, esse relato vai ficar publicado lá na comunidade de práticas. E aí a gente pode continuar, depois que passar o período quando divulgar o resultado final, depois disso, os projetos do Inova voltam a poder ser editados pelos autores. Então, eles podem continuar, falar, esse projeto está tendo continuidade, aconteceu isso, já mudou aquilo, vai avançando nas respostas das perguntas e vai colocando novas fotos, né? Que é uma forma
vai ser uma das formas com que a gente vai conseguir acompanhar esse projeto sendo desenvolvido, né? A gente vai, inclusive, usar muita comunidade de prática para acompanhar esses projetos que vão acontecer, né? Então, essa vai ser uma etapa legal, assim. Mas agora, para participar, precisa colocar pelo menos uma foto. Né? Isso. E até assim, ó, fica a dica aí, eu acho que isso disso que a Luísa está trazendo, né? Que é essa questão, tem uma perspectiva de colaboração que é colocada lá no projeto como uma questão importante da gente pensar como é que esse projeto pode ter estratégias de colaboração com outros trabalhadores do SUS. Então, uma possibilidade é isso, é alimentar a comunidade de práticas, né? Então, a comunidade de práticas, ela é uma possibilidade de diálogo, a gente já pode ser pensado, inclusive, com essa forma de continuidade, né, desse projeto que está sendo acompanhado e visualizado por outros trabalhadores e inspirar outros trabalhadores do SUS, né, para pensar processos inovadores. Eu acho que o Inova, né, meninos, eu acho que ele tem essa característica, né, de ser um prêmio que inspira, que traz elementos, assim, importantes para os trabalhadores, pelo caráter de inovação que ele tem. Então, uma forma de deixar desses relatos, desses projetos estarem lá na comunidade também é uma forma de seguir inspirando, né, muitos trabalhadores por aí, além das coisas que o Inova já traz, né, a divulgação da premiação, o livro, né, que eu acho que é legal a gente lembrar também, talvez o pessoal até possa dar como referência, né, para inscrição no edital da gestão do trabalho, os prêmios anteriores, né, tem um material, talvez, pudesse falar um pouquinho sobre isso. Acho que a importância do Inova, ela perpassa não só simplesmente por divulgar experiências, ou relatar experiências inovadoras, mas tudo isso que a Carol falou é em relação ao processo de gestão do conhecimento mesmo. Essa troca de experiência, essa troca de saberes, né? Essa multiplicabilidade que o Inova permite, de uma pessoa pegar um pouco daquela experiência e trazer para a sua realidade, e trocar experiência com outro gestor, municipal ou estadual, no país inteiro, eu acho que isso é uma essência importante do Inova e eu acho que a gente tem muito a ganhar nessa edição 2015. Legal. Ontem, eu pedi para a Luísa falar para a gente aqui, já que a gente está nessa questão, né, processo de envio, finalização dos projetos. Ontem, lá na oficina de curadoria, apareceu uma questão, né, nesse processo de formação dos curadores, a gente entrou na plataforma, fez uma experiência de autor com eles também, para eles se colocarem no lugar aí de vocês que estão escrevendo os projetos, quais são as dificuldades, as facilidades. E uma coisa que apareceu lá foi a questão da clareza sobre a submissão do projeto, né? Como é que eu tenho certeza que o meu projeto foi enviado para começar a fase da curadoria, né? Que a minha inscrição foi realizada. Então, Luísa, eu não sei se você poderia falar um pouquinho, tem uma história lá do botão, do submeter, que o pessoal achou que está um pouco confuso. E aí, talvez a gente pudesse lembrar para o pessoal, né? Podia contar um pouquinho, para que atenção precisa ter nessa hora da submissão? Acho que é legal que, assim, que a gente está acostumado, tipo assim, fiz a inscrição, estou inscrito já. Mas aqui só vai funcionar a inscrição se tiver submetido o projeto, né? Então, vai fazer a inscrição, vai passar para a parte de escrever o relato. Vai poder construir, aí você pode entrar e sair. Agora a gente já estruturou lá que o pessoal pode editar a inscrição também, se alguém errou, né? Nossa, exatamente. A gente já pode dar completa notícia daqui um pouquinho. E aí, então, vai poder, depois pode continuar nesse processo de preencher o relato. Quando terminar de preencher o relato, tem que procurar esse botão que vai solicitar a publicação dele, que é à direita na tela em cima. Isso é a questão que a gente está querendo lembrar, não esquecer do botãozinho à direita em cima, não é embaixo, às vezes a gente vai para baixo, né? Esse fica em cima. E aí, na hora que você pedir essa publicação do relato, você vai receber um e-mail. O seu relato, você solicitou a publicação do seu relato, faz parte do Inova SUS e... Mentira, não vai estar dizendo que faz parte do Inova SUS. Você solicitou a publicação do seu relato e seu relato vai ser encaminhado para a curadoria. Quando que começa a curadoria do Inova? Quando termina o período de inscrições. No dia seguinte, você vai ter um curador designado e aí ele vai começar a conversar com você. Mas é muito importante lembrar de publicar o relato, né? Esse é um passo submeter fundamental. É fundamental. Então, a gente pede para não esquecer, né?
Qualquer dúvida, a gente tem o tutorial lá na comunidade de práticas, que tem a foto das telas, né, que pode orientar exatamente como fazer isso. Fala aí, fala, André. Porque a gente, na realidade, da gestão do trabalho, a gente está utilizando um outro programa, né, que não é a comunidade prática, isso é importante dizer também, que a gente está utilizando um formulário, né, que é o FormSUS, né, e isso, inclusive, aconteceu essa semana mesmo, de um trabalho, onde a pessoa colocou, ou achou que colocou o trabalho lá, e na hora de gravar, não gravou. Então, é importante ter esse cuidado lá, que tem um botãozinho gravar, suas informações só serão, entrarão no sistema a partir do momento que você gravar essas informações. E aí, assim como a comunidade prática, o FormSUS também permite que você, ao longo da inscrição, acesse para, por exemplo, teve um trabalho que colocou um documento que não era o documento, não era o trabalho em si, era um ofício que, no mínimo, tinha lá na máquina da pessoa, e ela anexou esse ofício no lugar do trabalho completo. Então, ela pode entrar no sistema, fazer essa alteração durante o prazo de inscrição. Tá? A partir do momento que ele pede para gravar a inscrição, o preenchimento do formulário, é gerado um protocolo. Então, eu aconselho que as pessoas anotem esse protocolo, o número desse protocolo, né, e guardem, porque durante esse processo de inscrição, caso falte alguma coisa, e a gente está entrando em contato com essas pessoas que estão esquecendo, ou estão anexando o documento errado, então a gente está entrando em contato com essas pessoas, né, para que elas façam essa modificação ou alteração. Ok, legal. Então, eu acho que vale a gente dar uma relembrada também essa questão da edição do documento, né, que o André está falando, também na comunidade de práticas para gestão da educação. Essa funcionalidade que não estava acontecendo agora está, né, Luísa? Tu quer falar se alguém anexou errado aí o documento, que às vezes acontece, né? Vai selecionar um documento e acaba selecionando um documento equivocado. Como é que está funcionando a comunidade de práticas, então? Às vezes anexou errado o documento, às vezes esqueceu de incluir uma instituição, porque agora a gente pode incluir mais instituições parceiras lá na hora da inscrição. Na hora eu fiz minha inscrição, eu incluí só uma, mas eu tenho outras parceiras, agora eu quero incluir as outras. Você pode voltar lá na sua inscrição. Então, quando você entra na página de eventos do Inova, na comunidade de práticas, você vai precisar estar logado, então vai fazer o seu login lá na comunidade de práticas. Quando você está na página de eventos com o seu login, você vai enxergar o seu número de inscrição. Lá embaixo na página, vai ter um quadradinho amarelinho com o seu número de inscrição. Logo embaixo do seu número de inscrição, você vai ter lá, editar inscrição. Aí é você só clicar lá que você consegue fazer essa edição da inscrição. É bem fácil, não tem muito mistério. Ok. Eu vou pedir, então, eu vou trazer mais algumas perguntas que o pessoal está fazendo para a gente aqui pelo bate-papo. E aí eu vou pedir que as pessoas, então, agora nessa resposta, possam fazer as perguntas, que a gente já está chegando perto das 11 horas aí, e vamos encerrar. Então, todo mundo tem uma pergunta, eu vou pedir que coloque para a gente poder fazer uma grande rodada aqui e finalizar, tá certo? Então, a gente está com uma pergunta da Juliana, lá de Recife, que está perguntando como será feito o apoio com os curadores. Então, a gente falou um pouquinho dessa questão da curadoria, que a gente acha bem importante, e a gente tem um diferencial. Então, vou pedir para os meninos deixarem falarem um pouquinho como é que é no edital da gestão do trabalho, a curadoria vai se preocupar com o quê, né? E a Luísa retomar algumas coisas que a gente já falou dos curadores na gestão da educação. A curadoria no edital de gestão do trabalho, ela prima por checar os requisitos referentes à homologação da inscrição, né? Então, são requisitos desde da formatação do trabalho, né, do que deve conter o documento escrito, como informações no geral, né, desde da inserção do trabalho, formatação, fonte, pertinência ao tema, como a gente já colocou aqui, a importância, né? Então, a homologação ela tem esse foco mais operacional na gestão do trabalho, justamente pelo foco da avaliação em loco, né, que é o grande diferencial do edital de gestão do trabalho. Então, a gente deixa o foco mais operacional na curadoria para colocar esse diferencial aí na avaliação em loco. Então, é isso, a curadoria no edital de gestão do trabalho, referente aos requisitos aí para a homologação da inscrição da iniciativa. Ok. E na gestão da educação? Na gestão da educação, a curadoria também vai fazer essa verificação dos critérios, né, dos requisitos mínimos. Então, se preencheu 100% das perguntas, se colocou foto, se o documento anexo do termo de representação está correto, né, também vai fazer essa verificação, mas também vai fazer uma conversa com os autores.
essa conversa com os autores, ela acontece na própria comunidade de práticas. Lá, na hora, embaixo do relato, você vai ter duas abinhas, assim, uma de comentários e uma de curadoria. Na linha de curadoria, que só quem vai ver é o curador e o autor do projeto, ou os autores do projeto, que vão, vocês podem, que vai acontecer essa conversa, né? O sistema da comunidade de prática notifica as pessoas por e-mail que aquela conversa está acontecendo, mas é importante sempre entrar lá no seu relato, dar uma olhada, não perder esse time, porque, na verdade, um mês parece muito tempo, mas tem muita coisa para conversar, né? O papo pode render. Então, é importante entrar todo dia, checar, ver se tem que responder. Às vezes, precisa levar para a equipe, para discutir com a equipe, antes de responder o curador, para fazer esse movimento. Então, ficar atento a isso. E ele acontece todo dentro do sistema da comunidade de práticas, né? Ok. A gente tem uma outra pergunta aqui, que é do Fábio, que é do Mato Grosso do Sul, que está perguntando se pode... A gente podia ver até nos 2 editais essa questão, né? Ele pergunta assim, os usuários que fazem parte desse projeto, dessa ação, dessa experiência, eles podem ser usuários privados de liberdade? E aí? Bom, deixa eu ver se eu entendi. Eu também não. Os trabalhadores que estão na realidade prisional, né? Então, esses trabalhadores que atuam no sistema prisional, que atuam com usuários que são privados de liberdade, eles podem participar dos editais? Então, se tiver pertinência com o tema e seja uma das instituições que a gente elenca como possíveis participantes do edital, né, se tiver um trabalho de valorização dos trabalhadores que trabalham com essa característica, né, em si. Se tiver um trabalho, seja tenha uma instituição que seja uma das instituições elencadas pelo edital, eu não vejo problema nenhum em mandá-la. Eu acho que, inclusive, seria um trabalho bem-vindo, né, sobretudo sobre as características, né, e não vejo problema nenhum. Desde que, lógico, mais uma vez enfatizando, que atenda aos requisitos do edital, tá? Sobretudo quanto à participação, né, os participantes, se tem uma secretaria estadual, municipal, né, a fundação pública, consórcios públicos, isso em relação à gestão do trabalho, tá? Então, se tiver dentro dos requisitos estabelecidos no edital, não vejo problema nenhum. Eu acho que a população privada de liberdade é uma população muito importante da gente trabalhar com ela, né? Assim, uma das populações vulneráveis. E a gente tem vários desafios no SUS que a gente precisa superar para qualificar a atenção a esses usuários, né? Então, eu estava aqui pensando, né? Assim, eu acho que combina com todos os editais e com todos os temas. Assim, na gestão do trabalho, a gente precisa pensar nesse trabalhador, tanto da unidade básica de saúde, como também na equipe que vai para dentro das unidades, né, de encarceramento e desse processo, como que a gente dá suporte para esse trabalhador, como que a gente valoriza o trabalho dele e como que a gente dá para ele, porque é um processo difícil, né, tá ali dentro, é um processo difícil você se relacionar com essas pessoas em privação de liberdade, você se envolve de uma forma que traz muita sensibilidade, então os próprios trabalhadores do SUS precisam desse suporte. Então esse processo da gestão do trabalho, ele é muito importante de ser trabalhado, né? Já na gestão da educação, eu penso tanto na questão da integração ensino-serviço, da gente pensar estudantes que possam estar desde o início do curso em contato com essa população, com esses usuários, entendendo essa realidade, como é que funciona esse mundo, entendendo o direito que eles têm à saúde, né, que a privação da liberdade não retira o direito à saúde deles, é muito importante. E no processo de educação permanente também, né, assim, como é que a gente faz esse processo de educação permanente dos profissionais que trabalham com eles, esse processo de atualização, de pensar novas tecnologias, novas formas com que a gente possa chegar e abordar os assuntos de saúde com essa população, de prevenção, de promoção, porque é uma população difícil da gente trabalhar essas questões, porque exatamente pelo encarceramento, né? Então, assim, eu acho que
nos 2 editais caberiam projetos bem interessantes, e aí, claro, cada hora você irmã um dos temas, né? Eu também lembrei também do sistema socioeducativo aqui, dos adolescentes, que também tem essa questão. Eu acho que realmente são projetos muito bem-vindos pela relevância social que tem, né? Então, a dica fica aí para o Fábio de dar uma procurada no pessoal aí da instituição, quem é que trabalha com essa questão do recurso financeiro, como viabilizar o recebimento desse recurso. E enviar o projeto, né, Fábio? Então, toca a ficha aí, qualquer coisa, pergunta lá na comunidade, entre em contato com a gente, ou o pessoal do Dejetos através do e-mail que a gente já divulga aí no final. Então, toca a ficha nesse projeto aí, né? Vamos esperar ele por aqui. Tem mais uma pergunta, que é da Juliana de Pernambuco. Então, nos projetos de educação e saúde, o apoio será feito apenas por telefone? Como será o processo? E aí, vamos ver, a gente... deixa só pedir para o pessoal voltar um pouquinho a pergunta ali, gente. A Juliana pensou no telefone, assim. O telefone aqui ainda não foi um elemento que a gente está tendo como um grande contato, Juliana. Então, talvez seja importante... Eu imagino que você está falando dos projetos tá falando, a Luísa está falando da CG Plano. Então, do telefone que a Dalila nos ofereceu, será que foi isso, Juliana, que você está falando? Então, vamos ter que pensar um pouquinho, assim. Primeiro, acho que a gente podia falar, então, como é que a gente está dando apoio? E acho que a gente podia retomar e já dá para passar os contatos, então, agora. Vamos começar por aí. Depois a gente fala, então, da parte específica do financiamento. Quer falar, André, como é que vocês estão entrando em contato com o pessoal? Como é que o pessoal pode entrar em contato com vocês? A gente tem um e-mail, né, para contato, que é o prêmioinovasus@saude.gov.br. Né? Por meio desse e-mail, a gente está prestando assessoria aos questionamentos, às dúvidas, né? E até mesmo análise. Às vezes, muitas vezes as pessoas entram, o meu trabalho é sobre determinado tema, tenho a experiência aqui no município. Então, a gente tem apoiado nesse sentido, tá? Por meio do e-mail. Mas também a gente tem um telefone do departamento, que é o DDD 61 3315-6265, né, que pode contatar diretamente comigo, com o Gustavo, com a equipe toda lá. Beleza, então, a Juliana já respondeu para a gente ali, falando que ela quer saber mais dessa relação do processo de curadoria, né? Então, vamos retomar um pouquinho como é que vai ser a curadoria, Luísa. Tu pode falar qual é a ferramenta e como que ela vai se dar, então? A curadoria, ela acontece dentro da comunidade de práticas, não vai ter contato com o curador. Por telefone. É por telefone, né? Só escrito. Só escrito, né? Então, assim, ele é todo dentro do sistema da própria curadoria. Depois que, se você solicitar a publicação do seu relato, submeter no botãozinho direito lá do lado direito, lá em cima, vai começar... Depois do dia seguinte, ao finalizar o período de inscrição, começa o processo da curadoria. Então, o curador vai entrar em contato com você, lá pela abazinha da curadoria, que fica bem embaixo do seu relato. Oi, tudo bom? Eu sou fulano e tal, estou acompanhando seu projeto, estou querendo saber mais disso, mais daquilo. Fiquei curioso com determinado tema. Coloca isso lá embaixo, né? E aí, depois, você vai receber um e-mail de notificação. Você vai ter que entrar na comunidade para responder ele lá na comunidade, né? Eu acho que isso é importante. O nosso apoio, ele é essencialmente pela comunidade de práticas, né? Então, a gente pede para as pessoas sempre colocarem as perguntas lá e sempre procurar se não tem uma pergunta que já foi feita lá. Sempre dar uma conferida no FAQ, né? Porque lá na página de eventos do as perguntas frequentes. Tem umas perguntas frequentes, então é sempre bom dar uma conferida antes, se não está lá, né? E aí depois colocar na comunidade. Depois, mais para frente, na hora que a gente tiver os ganhadores, etc., e a gente estiver fazendo esse acompanhamento da carta acordo, que a Dalila falou aqui um pouco de telefone e tal, mas esse é um outro processo que eu acho que a gente tem que deixar para falar. Quando o seu projeto já tiver sido, né, classificado e tudo mais, a gente organiza essa parte do telefone, então, para pensar a questão do apoio. Fala aí, Gustavo. Eu queria só colocar uma correção aqui, inclusive, eu estava falando em instituições federais quanto à participação, só para um esclarecimento. Pode? Pelo seguinte, porque quando a gente fala em instituições federais vinculadas ao Ministério da Saúde, a gente que tem o hábito, né, de o ministério, aí não fica claro. Claro que instituições federais vinculadas a outros ministérios, como, por exemplo, as universidades vinculadas ao MEC, poderão participar. Pelo importante trabalho que desenvolvem no âmbito do Estado, inclusive, do município,
Tem os institutos federais de educação também, inclusive tem a modalidade 2, né, instituição pública ou privada sem fim lucrativo, que ela pode se enquadrar perfeitamente. Então, instituições federais vinculadas ao Ministério da Saúde é que não podem participar. A gente aqui do Ministério é que tem o hábito de falar o Ministério, aí peço desculpas aí, corrigindo, certo? Então, qualquer outra instituição, mesmo sendo federal, né, que desenvolva um trabalho importante, que tem uma experiência aí no âmbito do Estado, do município, enfim, né, pode participar perfeitamente, já que não sendo vinculado ao Ministério da Saúde, não há nenhum impedimento. Ok, então o Gustavo já está respondendo aí uma pergunta que veio para a gente, que eu não consegui identificar aqui quem foi que enviou, mas ele já está falando, então, corrigindo e esclarecendo melhor essa questão, então. A gente tem uma outra questão relacionada, a gente, na verdade, tem aqui a Lúcia, que está colocando que ela não conseguiu incluir foto no relato dela, né? Lúcia, a gente não está recebendo esse problema de uma forma maciça aqui, mas o que a gente pode combinar? Você tenta fazer essa inserção novamente da foto. Se você não conseguir, coloca para a gente lá na comunidade de práticas que a gente pode tentar te apoiar de alguma outra forma, né? Mas dá uma tentadinha lá de novo, porque em princípio no sistema tá tudo ok, a gente já recebeu o projeto com foto, então em princípio está funcionando. Mas se você não conseguir, a gente dá um apoio pela comunidade, certo? Então, a gente está, o Gabriel, lá da URGS, do Rio Grande do Sul, tá dizendo que ele não acompanhou o início do bate-papo, e ele confere que a inscrição do projeto, ele está perguntando, né, das possibilidades de prorrogação, assim. A gente está num processo de estudo, Gabriel, aqui o pessoal deve ter mais gente curiosa com essa questão, num processo de estudo sobre a possibilidade de prorrogação, mas a gente, nesse momento, não tem nada confirmado. Então, há um estudo, mas não há uma certeza. Então, assim, o que a gente acha importante, né? A gente dá um gás aí até o dia 2 de novembro, né? Que é o nosso prazo de encerramento oficial nesse momento. E a gente tem esse tempo da curadoria, né? Tanto no caso da gestão da educação, para a gente ir dando uma qualificada, uma melhorada, e na gestão do trabalho, vai ter, então, um processo de conferência e tal, a realização das visitas em loco, nesse processo, então, de chegar mais próximo dos projetos e conhecer melhor aquilo que vocês estão enviando. Nós estamos com o nosso tempo encerrando, né? Eu queria ver se vocês têm algum recadinho para passar e fazer uma despedida do pessoal, pode ser? Bom, a gente espera aí que o pessoal dê uma acelerada aí na inscrição dos trabalhos, né, que é o nosso objetivo. Então, vamos acelerar, vamos começar a movimentar aí as inscrições e estamos à disposição mais uma vez, né, sempre coloco aí premionovasus@saude.gov.br, né, então a gente está esclarecendo aí todas as dúvidas por ali, sempre à disposição. Bom, eu agradeço, né, em nome do departamento, a participação mais uma vez, né, na terceira vez da videoconferência, e, assim, o que eu já falei no início do bate-papo, eu acho importante enfatizar novamente que a leitura sistemática do edital, né, dar uma olhada em especial, agora já está começando a surgir dúvidas, não quanto à participação da instituição em si, nos e-mails que a gente está recebendo, mas, sobretudo, quanto à pertinência ao tema. Então, se tiver alguma dúvida, é o que o Gustavo falou, pode entrar em contato por e-mail, telefone, também que eu já, 3315-6265, DDD 61, né, para tirarem as dúvidas e a gente apoiar para que vocês consigam entregar isso mais acelerado, né, Gustavo? É isso aí. Ok. Pessoal, então, a Luísa quer dar uma finalização? É o mesmo recado, assim, não deixem para o último minuto da inscrição. Acelere. Façam a inscrição, a gente está acompanhando todas as inscrições, então se tem algum erro na inscrição, a gente está entrando em contato. Então, isso vai possibilitar que você possa melhorar o seu projeto. Deixar para fazer a inscrição no último momento não é uma boa ideia. Então, vamos começar a trabalhar nesse processo. Ok, então a gente lembra que o bate-papo ele vai ficar disponível aí, quem não acompanhou desde o começo aí, como o Gabriel colocou pra gente, pode assistir, vai estar no ar na comunidade de práticas
no momento, né, até pedir para o pessoal que esse novo uso da tecnologia que a gente está fazendo aqui, exatamente é para agilizar a disponibilização da comunidade. Já está lá, né, gente? Então, como é que vai funcionar? Que horas, mais ou menos? Daqui um pouquinho está lá, então. Então, é só aguardar um pouquinho que a gente já está colocando lá. A gente quer agradecer a participação de cada um de vocês, das equipes que proporcionaram aqui que o bate-papo acontecesse, tanto no uso da tecnologia, o pessoal da comunicação aqui da nossa equipe, os ativadores, nossos colegas de trabalho aqui, especialmente. E, além disso, a gente quer divulgar também o bate-papo sobre o edital do PET, que vai ser na terça-feira de manhã, dia 3. Então, quem quiser participar, quem estiver ligado aí à universidade e estiver pensando na inscrição, também no edital do PET, terça-feira tem conversa com o pessoal para resolver dúvidas. A gente lembra que a Suzana, a nossa facilitadora lá da comunidade de práticas, está ajudando, dando dicas, tirando dúvidas, então acompanhe as dicas que ela está enviando aí para a gente pelo Facebook, pelos e-mails e na própria comunidade de práticas. Certo? Então, muito obrigada a participação de todos e boas inscrições, né? E que sejam inovadores os nossos processos aí, as coisas que vocês estão colocando para a gente inovar ainda mais o SUS. Um abraço e bom dia para todos.